crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 26. Mas antes da gente começar a aula, vamos ver os materiais, que nós vamos utilizar. Como de costume, um caderno da escola ou uma folha, de papel para vocês fazerem as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, uma mesa ou uma caixa firme, para você apoiar o seu material. E os combinados, crianças, vocês já fizeram tudo? Lavaram as mãos, higienizaram as mãos e o ambiente de estudo está organizado? Então, um tempinho aí para vocês fazerem tudo isso e separar os nossos materiais. Tudo pronto, crianças? Então vamos começar a nossa aula. Mas antes, vamos revisar o que nós vimos na aula passada? Então olhem lá, na aula anterior, aprendemos sobre as relações entre a cidade e o campo. Nós assistimos alguns vídeos, das crianças que moram na região metropolitana e conhecemos um pouquinho, sobre cada cidade. Também conversamos que uma cidade pode exercer influência sobre outras cidades, sobre o campo e até outras regiões. Nós vimos e analisamos, algumas imagens que trazem características do campo, Vocês estão lembrados? Também conversamos que o campo ou espaço rural é a região não urbanizada de um município. Nele, as atividades praticadas são agricultura, pecuária, extrativismo, turismo rural, silvicultura ou conservação ambiental. E com o crescimento das cidades, a influência das atividades urbanas sobre o campo aumentou e vice-versa. Nós vimos, que a tecnologia está tanto presente na cidade quanto no campo. Conversamos, que se a gente conversar com pessoas mais velhas, nós vamos saber que antes a gente não tinha algumas tecnologias, principalmente no campo, nós não tínhamos ali a energia elétrica e todas essas situações que estão aparecendo no nosso slide. Estão lembrados? Olhem lá as imagens que a professora Fran trouxe. Nós também conversamos que a interação entre as cidades e o campo é crescente e constantemente transformada pelos avanços tecnológicos dos meios de comunicação e de transporte. Nós vimos, um esquema sobre o que o campo fornece à cidade e o que a cidade fornece no campo. Nós vimos e assistimos o vídeo da prima da cidade e a prima do campo. Vocês gostaram desse vídeo? Muito bacana, Também assistimos o vídeo da professora Nicole e da professora Daniele, que conversaram e contaram um pouquinho, sobre a rotina das escolas, tanto na cidade quanto no campo. E por último, a professora Fran lançou o desafio para vocês. Vocês estão lembrados? Agora que conversamos um pouco sobre a relação entre a cidade e o campo, escolha um desses espaços e o represente por meio de uma maquete. Lembre-se das principais características de cada um e use sua criatividade. Eu quero contar para vocês, crianças, que a professora Fran tem recebido muitos trabalhos lindos, um mais lindo do que o outro, e que vocês estão de parabéns. E agora, crianças, nós vamos para a nossa aula 26. Olhem do que se trata. Tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária. A professora Fran vai dar um tempinho aí para vocês copiarem, colocarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema. E aí a gente já volta para conversar.
Então, crianças, para nós começarmos a nossa aula, eu trouxe um quiz para vocês. Olhem lá. Quiz do espaço urbano e espaço rural. Vocês lembram quais eram as características do espaço urbano e quais eram as características do espaço rural? Então, a professora Fran vai colocar algumas imagens, né? E aí vocês vão pensar, será que pertence ao espaço urbano ou será que pertence ao espaço rural? Então, vejam a nossa primeira imagem. O que vocês acham? Isso mesmo, se você disse que é espaço urbano, você acertou, né? Vejam que nós temos aí na imagem, né, uma cidade com muitos prédios e parece, né, uma cidade litorânea. Vocês conseguiram perceber o litoral ali ao fundo? Então, ok. Outra imagem, e agora? Essa imagem, será que é um espaço urbano ou um espaço rural? Do que se trata, crianças? Um espaço urbano, né? Nós temos ali alguns comércios, né? Uma praça, algumas pessoas ali, né? De bicicleta. Vocês conseguiram ver? Nós também temos ali a presença de carros, né? E uma motocicleta. Vocês conseguiram encontrar tudo isso? Muito bem. E agora, crianças? Do que se trata? Espaço urbano ou espaço rural? Se você disse que é espaço rural, você acertou, né? Uma casa de campo, né? Vejam ali a paisagem que está formando. Muito linda essa imagem, vocês não acham? E a nossa próxima imagem e última, será que é espaço urbano ou será que é espaço rural? Espaço rural, muito bem, vocês acertaram. A gente tem a tecnologia ali, né? Um trator, né? Trabalhando e preparando ali o solo para uma plantação. Eu acredito que seja isso, né? Muito interessante essa imagem, vocês não acham, crianças? E agora, crianças, nós vamos assistir um vídeo. Plantar para comer, produzir para vender. Depois do vídeo, nós voltamos a conversar um pouquinho sobre. Para comer, produzir para vender. A agricultura e a pecuária são atividades praticadas no campo. Quando os seres humanos começaram a plantar e criar animais, utilizavam técnicas e instrumentos bem simples, muito diferente dos equipamentos modernos que conhecemos hoje. Das tecnologias, as técnicas, ferramentas e máquinas ficaram cada vez mais aperfeiçoadas, o que facilitou o trabalho no campo e aumentou a produção. Ao realizar as atividades no campo com o uso de diferentes técnicas, os seres humanos podem criar ou transformar as paisagens rurais. Paisagens rurais podem conter plantações, pastos, casas isoladas, represas, rios, lagos, hortas, áreas de extração mineral e animal, silos, depósitos e etc. Interessante, vocês não acham, crianças, essa animação? Então, nós temos que pensar o seguinte, que ela trouxe algumas atividades, né, praticadas no campo e que a gente utiliza aí diferentes técnicas, né? E com o passar do tempo, as ferramentas, essas técnicas, elas foram se aperfeiçoando e facilitando o trabalho no campo, né? Aumentando a produção. E conforme a utilização e conforme o passar do tempo, as paisagens foram modificadas. Tudo bem, crianças? Então, continuando, vejam o nosso slide. A agricultura sempre foi praticada no Brasil, mesmo anteriormente à chegada dos portugueses ao território, os indígenas já faziam suas roças, né? A professora Fran trouxe imagens, né? Essas imagens são mais atuais, mas a gente sabe, né, que os indígenas faziam, né, plantavam para sua própria subsistência. Lembram de agricultura por subsistência, que a gente até já conversou nas nossas aulas, né? Continuando,
Na época da colonização, a cana-de-açúcar cultivada no Brasil era levada à Europa. Ainda hoje, grande parte dos nossos produtos agrícolas é vendido para outros países. Vejam na imagem, né, que a professora Fran trouxe ali, né, é um canavial, né, uma plantação de cana-de-açúcar, e na imagem menor, né, a cana-de-açúcar. Tudo bem, crianças? E olhem lá. As ferramentas e instrumentos utilizados no início da prática agrícola eram muito rudimentares, como, por exemplo, pedras afiadas, lascas de ossos de animais e galhos de árvores. Vocês conseguem imaginar alguma ferramenta assim, crianças? Vocês já viram, né, em algum desenho ou imagens, fotos de ferramentas, né, nos primórdios aí da sociedade, da comunidade? O que vocês acham? Olha lá que a professora Fran trouxe para vocês, né? Aqui a gente tem a imagem da machado de mão feito com pedra lascada. Vejam que são diferentes, né? Os machados. Interessante, vocês não acham, crianças? Então, acompanhando, com o passar do tempo foram inventadas ferramentas, máquinas e equipamentos para o trabalho no campo. Também foram criadas novas técnicas de cultivo, além de aprimoradas as técnicas já existentes. Vejam que a professora Fran trouxe um arado. Vocês sabem para que serve um arado? Eu já vou contar para vocês. Então, essa imagem é, né, uma imagem de um arado bem antigo. Com o passar do tempo, esse arado aqui na imagem, as pessoas iam empurrando, né? E aí, com o passar do tempo, ele foi adaptado para que os animais puxassem. E agora, hoje em dia, crianças, o que vocês acham? Como será que está o arado, né? Vejam na imagem. Agora são os tratores, né, que puxam os arados, né? E ali, além do arado de trator, usado para revolver o solo para o plantio, outras máquinas são utilizadas na agricultura. Vejam que a palavra revolver não está escrita errada, é isso mesmo, que significa revirar, retorcer, né? Mas nesse slide a professora Fran disse que existem outras máquinas, né, que são utilizadas para a agricultura. Vamos dar uma olhadinha? Olhem lá, as colheitadeiras, né? E também nós temos os pulverizadores. Os pulverizadores, crianças, eles servem, né, para distribuir produtos agrícolas, nutrientes ou fertilizantes. Eles podem ser por terra ou via aérea. No caso aqui, nessa imagem, nós temos, né, um pulverizador por terra, né? O trator está puxando ali o pulverizador. E como será que é por via aérea, crianças? Então, nós temos dois tipos, né? Que são por aviões e drones, né? Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Atualmente, além das máquinas agrícolas, os drones e softwares agrícolas também são utilizados pelos agricultores. Vocês sabem o que é um drone, crianças? Vocês já viram, né? A gente utiliza drones para diversas coisas, né? Vocês imaginavam que o drone poderia ser utilizado na agricultura? Interessante isso, vocês não acham? Então, olhem lá. O drone, ele é um veículo aéreo não tripulado, sem a presença de pessoas. É controlado remotamente, né? Ou seja, pelo controle remoto, que pode realizar inúmeras tarefas. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe, né, para vocês, de uma pessoa ali, né, controlando o drone. E na agricultura, vamos dar uma olhadinha? Na agricultura, os drones sobrevoam áreas de cultivo e coletam imagens de alta resolução. As imagens e os dados são analisados pelos agricultores para encontrar informações que os ajudem a controlar e melhorar a produtividade. E agora, crianças, nós vamos assistir um vídeo, né, para ver como esses drones auxiliam, né, na agricultura. Cada vez mais a realidade é essa: softwares que ajudam o produtor em diversas situações no campo, e tudo monitorado por drones.
Eles estão por toda parte e se transformam em ótimas ferramentas de trabalho. Os veículos aéreos não tripulados ajudam os produtores a economizar, ganhar tempo e a receber imagens e informações onde quer que estejam. E você pode imaginar o que esse drone de asa fixa faz? E esses? O drone de asa fixa é capaz de garantir até 53% de economia no uso de herbicidas. Isso porque ele monitora os talhões, faz fotos e gera 4 mapas que definem o mapa de aplicação só onde é necessário nas plantas daninhas. Registra até 120 hectares por hora. Gerando com isso uma economia operacional, uma economia de aplicação para o agricultor, né? Podendo ser mais eficiente na aplicação com herbicidas. Já esse aqui é bem maior. Faz pulverização localizada, só onde a praga está. Com capacidade para 10 quilos de produto, serve para cana-de-açúcar, café, soja e está em testes para algodão e arroz. A empresa é de Porto Alegre e toda a tecnologia é montada no Rio Grande do Sul e vende o serviço. O drone reduz o custo fazendo uma aplicação localizada. Então a gente encontra as manchas e aplica só onde precisa. No caso de biológico, a gente faz uma aplicação muito precisa, de larga escala e onde o produtor tem autocontrole de onde foi aplicado o produto biológico. Este drone chama atenção pelo tamanho e também faz pulverização localizada, só onde a máquina não consegue entrar. Inicialmente, ele está operando nos canaviais com herbicida para folha larga. O custo é, em média, R$ 350 por área aplicada. O drone é uma tecnologia nova que já vem há algum tempo sendo desenvolvida na agricultura e, principalmente, aqueles que têm módulos menores e que não justifica a compra de um produto desse que é caro, e ele tem várias entregas, desde imagens detalhadas da sua lavoura, a questão da pulverização em áreas específicas, diminuindo o uso de produtos e baixando o custo. Então ele tem uma vasta amplitude de atendimento. Este software também opera por drone. A ideia é que cada produtor tenha o seu drone e possa monitorar a lavoura, pragas, falhas na aplicação e se o defensivo está agindo como esperado. O equipamento voa sozinho, sem necessidade de um treinamento para operação. Faz fotos na rota e junta em uma única imagem, com alta resolução, permitindo visualizar o problema. Ok, crianças, interessante, né? Vocês imaginavam tanta tecnologia assim no campo? Muito bacana a gente saber tudo isso, né? E então, crianças, agora nós vamos para a atividade 1. Olhem do que se trata. Avanços tecnológicos no meio rural. Pontos positivos e pontos negativos. Então, vocês vão copiar essa atividade, né? Podem fazer a tabela ou vocês podem fazer uma na sequência da outra e vocês vão colocar aí o que vocês acham como pontos positivos, né? O que os avanços tecnológicos, né, trouxeram como pontos positivos para o campo e como pontos negativos. A professora Fran vai dar um tempinho aí para vocês fazerem essa atividade e a gente volta conversando na sequência sobre.
Ok, crianças, vocês conseguiram responder? Então vejam o que a professora Fran trouxe, né, como sugestão de resposta. Então, como pontos positivos, aumento da produtividade, né, e menos desperdício na manutenção das lavouras e na hora da colheita. E como pontos negativos, o uso exagerado de produtos químicos e desemprego, né, o uso dos maquinários é igual menos trabalhadores. Então eu vou deixar aí um tempinho para vocês complementarem a resposta de vocês, se não foi isso que vocês colocaram.
Tudo certo, crianças? Então agora nós vamos para mais uma atividade. Atividade 2. Olhem do que se trata. Com a utilização de máquinas e técnicas de cultivo mais modernos, é possível, vejam que tem um espaço ali, né? A produção agrícola, empregando cada vez tem um espaço de trabalhadores rurais. Então vejam que vocês vão precisar aí completar essa frase, né? Então tempo para vocês copiarem e completarem.
Ok, crianças, então vamos ver se vocês acertaram? Então, olhem lá. A primeira palavra é aumentar e a segunda palavra é mão de obra. E a nossa frase fica assim: com a utilização de máquinas e técnicas de cultivo mais modernos, é possível aumentar a produção agrícola, empregando cada vez menos a mão de obra de trabalhadores rurais. Vocês acertaram? Muito bem, então vocês estão de parabéns. E continuando a nossa aula, como que vocês acham que na pecuária, né? Como se deu o avanço na pecuária? O que vocês acham, crianças? Então, olhem lá, a partir do surgimento de rações, vacinas, novas técnicas de criação e reprodução de animais e de equipamentos que contribuem para o aumento da produção de carne, leite e couro. Vejam a imagem, né, que a professora Fran trouxe de um rebanho, né? E também, crianças, a informação que a tecnologia da informação também está presente na pecuária por meio da utilização de brincos chipados. O chip transfere diversas informações sobre os animais para um banco de dados via satélites. Vocês já viram brincos chipados, crianças? Ou ouviram, né, essas palavras? Então vejam na imagem, né, que a professora Fran trouxe para vocês. Vejam que é um boi ali, né, um terneiro, e nas orelhas dele, né, tem ali uma plaquinha amarela. Isso são os brincos chipados. E aí, crianças, as pessoas, né, os produtores, né, eles têm muitas informações através disso. Informações de quando nasceu, né, aquele animal, de quantas vacinas ele já tomou, né, ou quais vacinas ele já tomou, o peso, né, aproximadamente o peso que foi visto na última vez, né, que foi feita a pesagem. Interessante isso, vocês não acham, crianças? E continuando a nossa aula, olhem lá. Muitos institutos de pesquisa agropecuária e indústria desenvolvem máquinas, equipamentos, semente melhoradas e novas técnicas de produção, com o objetivo de contribuir para a modernização da atividade agrícola e pecuária. Vejam que a professora Fran trouxe para vocês a imagem do IDR. O que é o IDR, crianças? É o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. É o órgão de pesquisa que dá embasamento tecnológico para as políticas públicas de desenvolvimento rural no estado do Paraná. Bacana a gente saber tudo isso, né? Coisas muito interessantes. E vejam, crianças, a nossa frase: a modernização do espaço rural ocorre de forma desigual nas propriedades agrícolas, beneficiando apenas parte dos produtores. E aí, crianças, depois dessa frase, nós vamos para a nossa atividade 3. Vejam do que se trata. Você concorda com essa frase? Explique a sua resposta. Então, eu vou dar aí um tempinho para vocês copiarem a atividade, vou voltar à frase, vocês não precisam copiar a frase, vocês vão pensar nela e responder essa questão.
Ok, crianças, então agora é tempinho para vocês responderem com a frase. Tudo certo, crianças? Então é importante a gente saber, né, que a maioria das propriedades rurais, elas são de pequenos e médio portes e que muitos, né, trabalham em família, né, não tem outros funcionários, né, são a própria família que trabalha nessa propriedade, conforme a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. E crianças, olhem lá,
Estamos chegando ao final de mais uma aula, mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Então, hoje nós aprendemos sobre as transformações que ocorrem no campo, as novas tecnologias empregadas na agricultura e pecuária. E a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.